Olá, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui, como todas as quartas, né, em mais uma live das quartas econômicas do Núcleo Solano Trindade, né, que tem buscado trazer, né, para todo mundo assuntos, né, variados e quentes, né, tanto da conjuntura econômica quanto um pouco da teoria e tal. E hoje nós estamos aqui, né, além do nosso companheiro de todas as quartas, Marcelo Manzano, com Marilane Teixeira, que é também uma economista, é também pesquisadora da Unicamp, e que tem aí alguns trabalhos feitos, e é um dos focos de pesquisa dela e da produção acadêmica, essa relação entre a mulher e o mundo do trabalho, né, o mercado, esse tipo de coisa. Né? Então, Marilena, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Marcelo, com boa você noite. a introdução do assunto. Boa noite, Canário. Boa noite, Marilane. Muito bom recebê-la aqui. E boa noite a todos e todas que nos acompanham aí mais essa quarta-feira. Hoje com essa camisa que não é do Flamengo, certo? Que é ela é azul, mas parece que é preto e vermelho, mas é azul e vermelho. Mas, enfim, é muito bom receber a Marilane. A Marilane trabalha com a gente lá já há muito tempo, nos conhecemos do CESIT, pesquisadora, assessora sindical, né, militante há muitos anos do partido, e uma especialista no tema, além de ser especialista no mercado de trabalho, em várias questões do mundo do trabalho, especialmente dedicada e conhecedora da problemática da mulher no mercado de trabalho, né, desse tema, a inserção da mulher, das desigualdades que se manifestam em relação ao gênero. E esse debate cresceu muito, ou ele sempre foi muito, muito importante, mas nos últimos anos teve uma certa, né, efervescência. Alguns livros publicados no Brasil que trazem toda a discussão sobre o trabalho da mulher, que não é reconhecido pelo mercado, enfim, né? Eu queria um pouco, então, ouvir a Marilane sobre isso, acho que pudesse fazer uma fala introdutória, e depois a gente pode, à medida que as pessoas mandem perguntas, a gente vai batendo bola aqui, comentando com a Marilane, e acho que também seria interessante se a gente pudesse refletir um pouco sobre como que o Covid, essa crise que estamos metidos aqui, como ela, mais uma vez, parece que ameaça o emprego feminino, né? Há algumas reflexões sobre isso, acho que a gente podia, talvez, explorar esse assunto também. Mas, enfim, seja bem-vinda, Marilane, a palavra é sua. Tá bom. Então, para começar, quero agradecer o convite, o Canário, e em especial o Marcelo, pela oportunidade de estar aqui com vocês, cumprimentar a todos e a todas que estão nos assistindo. Fico feliz de estar participando de uma atividade do meu diretório, né? Então, isso nos deixa, tem muita mais familiaridade, né? Embora eu não seja muito frequentadora das atividades, mas sou muito pontual nas votações, né? Então, eu sempre cumpro com as minhas obrigações. Espero, quem sabe, eu ter mais oportunidade depois desse encontro, né? Motivado aqui pelo Marcelo, que é meu vizinho, a gente possa estreitar mais, né, as relações com o diretório e voltar a frequentar mais, que eu acho muito importante nesse momento. Bom, vamos tratar, então, do tema do trabalho e as mulheres. O Marcelo lançou duas questões que eu acho bem importantes, eu vou começar justamente pela parte inicial, que primeiro, tem cada vez mais, assim, no Brasil, no último período, o interesse, principal, não só do ponto de vista acadêmico, mas principalmente dos próprios movimentos sociais, movimento feminista, de você estudar mais essa dinâmica do trabalho e as mulheres. Porque, na verdade, esse tema do trabalho, na discussão do feminismo, ele não é um tema, vamos dizer, central. Ele sempre foi tratado com um certo tema secundário, porque nós tivemos um período aí, mais ou menos, tipo os anos 70, nos anos 80, em que o debate do trabalho e essa dinâmica da reprodução social, divisão sexual do trabalho doméstico não remunerado,
ganhou muita evidência na literatura, principalmente na sociologia do trabalho, e também, a partir dos anos 80, pela economia feminista, que alargou o conceito de trabalho doméstico não remunerado e cuidados para um conceito mais amplo de reprodução social. Mas o certo é que, com o passar dos anos, esse debate chega no Brasil, evidentemente, mas a partir dos anos 90, você tem uma onda muito forte de discussão no feminismo que trabalha com um viés muito pós-estruturalista, pós-modernista, que trabalha muito mais a discussão sob a perspectiva do simbólico, né? E, portanto, mais trabalhando com as imagens, com uma discussão de opressão, de violência, ou seja, priorizando esse enfoque, né? E, de certa forma, minimizando e atenuando a discussão do trabalho. Então, o trabalho é visto como, vamos dizer, um elemento quase que marginal dentro vamos dizer, da teoria feminista. Mas ele volta com uma certa centralidade, porque a partir dos anos 2000, inclusive porque nós temos uma crise, e essa crise mais geral do próprio capitalismo, ela coloca uma contradição muito profunda, que é a questão da crise dos cuidados, né? E ela recoloca o tema dos cuidados, do trabalho doméstico não remunerado, novamente numa agenda com uma certa centralidade. Então, ganha uma nova dimensão desses últimos anos, e no caso do Brasil, nós fomos muito favorecidos, durante o período do governo Lula e Dilma, com uma política, com um ministério, né, que cuidava só do tema das mulheres, e o tema ganhou uma certa centralidade na agenda, não só dos movimentos sociais, do movimento feminista, mas também na agenda pública e também na agenda acadêmica. Vários estudos começaram a ser divulgados aí, disseminados na última década, olhando um pouco o comportamento das mulheres no mercado de trabalho. Então, não que não houvesse estudos anteriores, teve estudos pioneiros já nos anos 80 sobre as mulheres no mercado de trabalho, primeiro olhando essa ideia de como é que as mulheres ingressam no mercado de trabalho de forma massiva, a sua permanência, em que condições isso se dá, então, isso interagindo com essa discussão da divisão sexual do trabalho, desse mercado de trabalho extremamente segregado. Nos anos 90, avança para um debate sobre por que cresce a participação das mulheres em segmentos e setores mais vulneráveis, no trabalho precário, no trabalho informal, como decorrência de todo o processo de inserção do Brasil na economia global e a destruição dos postos de trabalho na indústria, eliminação, né? E, portanto, um ingresso maior número de homens no setor de comércio e serviços e empurra as mulheres para os serviços mais precários, informais e trabalho por conta própria. Bom, nos anos 2000, esse tema volta, mas já num contexto um pouco mais favorável, porque o período de crescimento econômico e inclusão social foi particularmente positivo para as mulheres, principalmente para as mulheres negras. Mas tem um elemento que eu acho que é central, inclusive que vocês mesmos reproduziram no post, que eu acho que é bem significativo, né? A frase que, bom, embora você tenha melhorado as condições de inserção e permanência, porque são dois aspectos que têm que ser analisados. Primeiro é conseguir se inserir, e a outra é continuar, permanecer no mercado de trabalho. Elas pouco se alteraram, mesmo nos períodos de crescimento econômico. Houve uma pequena alteração, mas ela não foi substantiva, ela não foi significativa, porque, e aí eu quero encerrar com isso, para a gente seguir no debate, olhando mais o contexto atual, é de que o diagnóstico que se faz é que as relações de gênero, elas são estruturantes das relações sociais e econômicas, e, portanto, para um sistema como o capitalismo, é fundamental que uma parte da população, da sociedade, das mulheres, esteja ocupada no trabalho de reprodução social, na medida que isso minimiza ou retira, em parte, o papel do Estado na discussão das políticas públicas. É conveniente para o Estado, é conveniente para o próprio capitalismo, embora para ele não há nenhuma contradição entre mulher fora do mercado de trabalho, dentro do mercado de trabalho, ou na dupla jornada, mercado de trabalho e reprodução.
ele se vira, né? E aí coloca o conflito para dentro do âmbito familiar e doméstico, e, por outro lado, tem a discussão do patriarcado, porque os homens, de alguma forma, vamos dizer, se beneficiam dessa divisão sexual do trabalho e desta condição. Então, são duas relações, e aí o debate, para nós, o debate central, é como, vamos dizer, esse sistema de exploração, ele se articula com um sistema de opressão e, na verdade, se constitui num único sistema. Então, não são dois sistemas. O capitalismo explora as mulheres e o patriarcado oprime as mulheres. Não, é um sistema que se retroalimenta. Então, é um sistema único, portanto, a discussão do trabalho, ela ganha centralidade, porque não adianta só você discutir na perspectiva do patriarcado, ou seja, que é um problema cultural, que é machismo, que as mulheres não sabem dividir as tarefas domésticas, que as mulheres preferem o trabalho doméstico ao trabalho fora de casa, só dirigem o trabalho fora de casa quando não tem opção para complementar a renda, não. A gente, na verdade, desconstruiu, desmistificou esse debate da forma como ele era proposto e introduziu essa dimensão econômica de análise que é sobre o capitalismo. E aí, claro, que, evidentemente, como o capitalismo se apropria dessa relação desigual, as mulheres se inserem no mercado de trabalho de forma muito diferenciada. E aí, eu acho que fazendo, vamos dizer, o link com essa segunda questão que o Marcelo destaca, como que isso, então, se apresenta agora, né, nesse contexto de crise. Bom, se é isso que nós, vamos dizer, atravessamos todo o último período em que houve uma melhora, mas ela não alterou as relações do ponto de vista das relações sociais e da divisão sexual do trabalho, no sentido de que as mulheres permanecem nas mesmas funções, nas mesmas ocupações e nos trabalhos mais precários. Então, se isso é estruturante das relações de classe, como é que se comporta, então, nos períodos de crise ou nos períodos de ascenso? Bom, nos períodos de crise, há uma tendência de que, dependendo de quais são os setores econômicos, atividades econômicas que vão estar mais envolvidas com a crise, o impacto, sem dúvida nenhuma, pode ser ou não maior sobre as mulheres. A crise de 2008, por exemplo, ela desempregou basicamente na indústria e na construção civil. Só que o peso das mulheres, do total das mulheres ocupadas na indústria é 10%, e na construção civil chega a ser 3% ou 4%. Então, o impacto recaiu maior entre os homens. A crise agora de 2013, 2014, 2015, ela impactou, num primeiro momento, mais os setores organizados, estruturados da sociedade, onde os homens estão em maioria. Então, teve um impacto maior sobre homens. O fato das mulheres estarem nas atividades de serviços ou no serviço público, ele serve como um certo amortecedor nesses períodos de crise. Embora no serviço público a presença das mulheres é um pouquinho acima da presença dos homens. Não há uma diferença muito significativa. O impacto maior sobre as mulheres, ele vem justamente da política de austeridade fiscal, mas talvez, assim, do ponto de vista, olhando o mercado de trabalho, do que a própria crise, porque a austeridade que limita os gastos sociais e reduz, né, o investimento e os gastos em políticas públicas tende a ter um impacto maior sobre as mulheres, principalmente política pública de cuidados. E isso, as nossas pesquisas já demonstraram que é um elemento que determina e define a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Se ela não tem política pública, não tem creche, ela provavelmente não vai conseguir se inserir no mercado de trabalho, ou vai se inserir em condições piores. Isso, inclusive, de certa forma, justifica por que as mulheres estão nos piores postos de trabalho. Claro, tem uma discriminação do ponto de vista de quem demanda por trabalho. Agora, quem oferta trabalho, no caso as mulheres, muitas vezes se veem compelidas a ter que buscar trabalhos mais precários, flexíveis, para justamente ajustar a jornada do mercado de trabalho com a jornada da reprodução social e do cuidado da família. Então, quanto mais ajuste, mais política de austeridade, menos política pública, mais difícil é para as mulheres se inserir no mercado de trabalho.
Agora, sim, finalizando, para a gente poder dialogar mais com os nossos ouvintes e ouvintas. É certo que, quando a gente olha sobre todas as perspectivas, taxa de desemprego, rendimento, condições de formalização, subocupação, as mulheres, principalmente as mulheres negras, aí é muito importante fazer uma certa clivagem, porque as mulheres, em algumas condições, a questão racial é o que predomina, por exemplo, na informalidade. Tem mais homens e mulheres negras na informalidade que mulheres brancas e homens brancos. Então, quando eu olho os dados por gênero, os homens são maioria na informalidade, porque a informalidade é predominantemente uma questão racial. Então, é a população negra, é homem e mulher. Quando eu olho o rendimento, aí eu já percebo que a discriminação, a segregação maior é entre as mulheres, na comparação com os homens. Quando eu olho o desemprego, de certa forma, também. Mas sempre as mulheres negras figuram nas piores condições. Então, só para dar um exemplo, agora, do início de 2020, antes da pandemia, as mulheres negras tinham uma taxa de desocupação de 17%, enquanto que a taxa média estava em torno de 11%, 12%, né? E os rendimentos também. Os rendimentos de uma mulher negra era 43% dos rendimentos de um homem branco. Não porque eles estão nas mesmas ocupações e a mulher ganha... Não é porque... Também tem isso, evidentemente, mas o que determina o rendimento médio, na verdade, é a forma de inserção, né? 13% das mulheres negras estão no emprego doméstico, que paga em torno de até um salário mínimo, né? E eu queria comentar alguma outra coisa sobre o caso da pandemia, mas eu acho que talvez seja importante primeiro abrir um pouco, né, para depois eu conversar um pouco mais sobre hoje os reflexos do que o desemprego pode significar e essa crise para as mulheres a médio e longo prazo. O que vocês sugerem? Ô, Marcelo, está desligado. A gente não acostuma com isso aqui. Não sei se tem alguma pergunta na fila aí, Canário. Vamos daqui mesmo. Tem mais um comentário aqui do que exatamente uma pergunta, mas que pode embalar também outra discussão, que é um pouco pegando essa questão das mulheres negras, né? Que a secretaria de mulheres no governo de Lula teve inclusive um papel importante, né, na abordagem dessa questão das mulheres negras, né, especificamente. Então, assim, se você ao longo da conversa puder falar um pouco sobre como é que você viu aí, né, essa questão da participação da Secretaria das Mulheres ao longo dos governos do PT no tratamento dessas questões, aí, principalmente com foco na mulher negra. Tá. Bom, então eu só vou concluir esse aspecto aqui, e aí a gente volta nessa abordagem, tá, Canário? Então, eu só queria trazer um elemento que eu acho que, inclusive, foi uma questão que o Marcelo até já problematizou, e para nós também tem sido um tema importante, de que forma essa crise ela impacta ou não as mulheres, né? Mais as mulheres. Bom, nós temos um perfil de inserção, do ponto de vista ocupacional, que é extremamente precário. Nós temos, por exemplo, se a gente pegar o conjunto das mulheres ocupadas no Brasil hoje, nós temos em torno de 8 ocupações que reúnem mais de 16 milhões de mulheres, considerando que o total de mulheres ocupadas é um pouco mais de 40 milhões, nós temos praticamente aí em torno de 40%, né? 40%, na verdade, de mulheres ocupadas, vamos dizer, inseridas em 8 ocupações. O que são? São balconistas, são trabalhadoras de limpeza em edifícios, são caixas, são recepcionistas, são profissionais da enfermagem, mas de ensino médio, não de ensino superior, são trabalhadores de centrais de atendimento, cozinheiras, professoras de ensino fundamental, cabeleireiras, manicures, vendedoras ambulantes, vendedoras de quiosques e trabalhadoras domésticas.
Se eu olhar o perfil dessas ocupações, eu vou encontrar elas tanto no trabalho com registro, com carteira, com direito protegido, como no trabalho por conta própria. É uma coisa impressionante. Quando eu comparo o perfil dessas ocupações nessas duas condições, eu tenho o dobro de mulheres inseridas no trabalho por conta própria do que no trabalho protegido. Então, se eu somar, eu tenho um pequeno grupo aí que, vamos dizer, e somando mais as trabalhadoras domésticas, eu chego nos 16 milhões. Então, esses 16 milhões de mulheres, eu tenho praticamente 60%, quase 70% delas está no trabalho por conta própria. E no perfil de ocupação, que é um perfil muito caracterizado porque a gente chama de serviços pessoais e domiciliares, né? Que é muito característica desse capitalismo nosso, né? E de um padrão de crescimento que ocorreu agora nesses últimos, desde 2017 para cá, quando a economia entrou num ritmo mais de estagnação. Se a gente olha, por exemplo, que tipo de emprego se gerou em 2017, 2018, 2019, foi basicamente nesse serviço. Por isso, inclusive, que você tem um peso muito grande das mulheres negras, porque se inseriram basicamente nesses segmentos. Porque a economia não gera emprego de qualidade e o que ela gera é basicamente para atender, é quase que você gera a sua própria demanda, né? Eu saio, faço salgado, doce, pano de prato e vou para a rua tentar vender. Eu posso voltar para casa com tudo de novo, posso conseguir vender uma parte disso. Então, eu tentando criar o meu próprio mercado. Uma boa parte desse trabalho tem esse perfil. Agora, são trabalhos que foram, esses trabalhos foram os primeiros a serem interrompidos no momento que foi decretado o isolamento social. Então, essas pessoas se viram do dia para a noite sem trabalho e sem renda, porque a maior parte desse trabalho não está associado a uma renda. Mesmo aquelas, por exemplo, vou pegar o caso do Salão Parceiro, que foi introduzido em 2016. Nós temos mais de 2 milhões de mulheres trabalhando como cabeleireira, tratamento de beleza, etc. A maior parte foi inserida como MEI, como microempreendedor individual, mas, na verdade, tem relação de subordinação, porque está lá dentro do salão, tem que cumprir jornada, tem uma série de regras que a vinculam a um contrato de trabalho formal. Mais uma ilusão de que ela é parceira do salão. Bom, quando o salão interrompeu as suas atividades, todas elas foram para casa, voltaram nas suas casas e não estão sem renda, depende do auxílio do governo, do auxílio emergencial. Elas tinham uma renda em torno de R$2.000, algumas mais, algumas menos, e vão ter que se virar com R$600, que é o valor do auxílio emergencial. Por uma parte, sequer teve a possibilidade do auxílio emergencial. A gente viu os dados entre quem se candidatou para o auxílio, quem de fato foi reconhecido como elegível. Nós temos um número enorme de pessoas que não recebeu nenhum valor, nenhum auxílio. Então, essas pessoas são atividades, por exemplo, no caso das trabalhadoras domésticas, são quase 6 milhões, que são atividades que exigem muita interação pessoal, né? Para eu fazer uma mão, eu preciso pegar na mão da pessoa, preciso pegar o cabelo, o trabalho doméstico envolve um contato direto. Uma pessoa que sai para a rua para vender pano de prato, vender salgado, vender doce, não adianta, você tem uma interação, é diferente se eu estou atrás de uma máquina, de um computador, em que eu tenho uma relação de certa distância, né, que me permite continuar fazendo o meu trabalho sem pôr em risco a minha saúde, nem das pessoas com as quais eu estou me comunicando. Só que essas atividades não. Então, elas tendem a ter, e é isso um pouco como a gente está olhando esse processo, tende a ter uma reação da própria sociedade de manter um certo distanciamento dessas atividades por um longo período. Ou que elas vão se voltar, mas se voltar muito progressivamente. Por outro lado, você tem um número muito grande de pessoas ligadas à educação fundamental, que a gente não sabe como é que vai se dar esse retorno, em que condições vai se dar, e as profissionais de enfermagem de ensino médio, que provavelmente são aquelas que estão mais expostas, inclusive, à doença dentro dos hospitais, né? Então,
há uma tendência, e por outro lado, nós temos um número, a principal atividade são balconistas e comerciantes, porque são de pequenos estabelecimentos, são estabelecimentos que têm no máximo 1, 2, 3 pessoas, porque as mulheres também estão mais inseridas nesses pequenos negócios, elas não estão inseridas em grandes redes, por exemplo, de setores mais estruturados. Não, elas estão nesses pequenos negócios, que são justamente aqueles que tu permite dar uma fugida em casa para preparar o almoço, pegar um filho na creche, se organizar. E essa boa parte dessas atividades econômicas, o Marcelo pesquisa isso, elas tiveram suas atividades encerradas, elas não vão voltar mais, não tem como retornar. Então, uma boa parte desse emprego estava muito associado a esse tipo de atividade produtiva econômica, onde as mulheres estão inseridas majoritariamente, né? Então, tudo mostra, tudo leva a crer, é claro, ele não tem uma bola de cristal para adivinhar, mas tudo indica, olhando a trajetória, olhando onde é que as mulheres estão, olhando os impactos da crise, que ela vai afetar fundamentalmente as mulheres. Por exemplo, o setor de serviços, outros serviços, né, as mulheres são 50% a mais do que os homens nesse segmento. Na educação, na saúde, serviços sociais, as mulheres também correspondem a 4 vezes mais do que os homens, enquanto que para cada 10 homens, 5... 10 não, para cada 100 homens, 5 está na educação, saúde e serviços sociais, para cada 100 mulheres tem 21 na educação, saúde e serviços sociais. E a gente também não sabe para onde é que vai a educação. Está se falando em educação à distância, a educação privada do ensino superior está demitindo em massa, está transformando turmas com 300 alunos que você tem que dar aula à distância, então está reduzindo enormemente a presença. Então, e são justamente essas áreas onde tem mais presença de mulheres, né? Então... Pois é. Eu acho que é interessante essa reflexão, e isso que você falou, né, é um diferencial dessa crise atual para as anteriores. De fato, as crises anteriores, você lembrou aqui de 2008, a de 2015, elas pegavam setores mais estruturados da economia, vamos dizer, né, indústria, construção civil, onde justamente há uma concentração proporcionalmente maior de homens, e agora essa crise, por uma particularidade, né, uma crise muito diferente, por ser essa história do distanciamento social, afeta por uma terrível coincidência, enfim, principalmente esses grupos, essas ocupações que tem grande concentração de mulheres. Realmente acho isso um dado muito preocupante e que deverá ainda demorar para se recuperar, né? A recuperação dessas atividades é igual o salão de beleza, não basta abrir a porta, as pessoas estão receosas, vai engrenar muito aos poucos e a gente não sabe quanto tempo ainda. Enfim, de fato, e por incrível que pareça, a gente não vê ações, nenhuma ação, né, do governo, especialmente atento a esse diferencial de gênero no processo, né, no processo da crise, nas repercussões da crise. Agora, uma curiosidade, enfim, eu vi que, pensando nisso também, as crises, eu sempre falo para os meus alunos, com toda a aula de economia brasileira, eu falo, olha, um indicador bom para saber se a economia vai indo bem ou mal, um indicador social interessante, é o número de trabalhadores domésticos, porque quando a crise aprofunda, os trabalhadores domésticos crescem em geral, né, porque as pessoas têm que sobreviver e acabam aceitando trabalhar em condições que, se ela tivesse uma renda melhor, ela sairia fora. A gente viu, por exemplo, que nos anos aí do governo Lula, principalmente, até 2014, o emprego doméstico vinha caindo, porque as pessoas tinham inserções melhores, foram saindo, as meninas, as mulheres mais jovens não queriam de jeito nenhum trabalhar como domésticas, como eram suas mães, etc. Com a crise, isso reflui. Agora, nessa crise aqui em particular, justamente as domésticas, você mencionou, eu vi um número que caiu 10% já foram demitidas, né, além daquelas com atividade suspensa. 10% significa, no caso das domésticas, significa quase 700 mil
Exatamente, quase 700 mil, isso mesmo. 700 mil domésticos, é um volume, né? O Brasil, não sei se todos sabem, o Brasil é o país com o maior número de trabalhadores domésticos, né, no mundo. Um em cada 6 trabalhadores domésticos do mundo estão no Brasil. São 50 milhões no mundo, a gente tem 7 milhões aqui, 6 milhões, oscila, né? Fica... É uma vergonha. O Brasil é o campeão mundial. É a principal ocupação do Brasil, né? Isso. E é uma ocupação 90%, mais de 90%, né, Marlene? São mulheres. Mais de 90% são mulheres, exatamente. Agora, eu queria... Só, Marcelo, o serviço doméstico, por exemplo, para cada 100 mulheres no Brasil, 14 estão no serviço doméstico. Para cada 100 homens 0,9, ou seja, menos de 1 está no serviço doméstico. É isso. E mesmo esse homem que está no serviço doméstico, em geral, é um serviço de melhor, mais qualificado, né? É o cara que trabalha como jardineiro, piscineiro, não sei se enquadra exatamente, mas não é exatamente o serviçal doméstico, né, que está dentro da casa da família, etc. Eu acho que é uma particularidade muito ruim, né? Mais um aspecto ruim dessa crise de agora. Mas eu queria aproveitar e saber de você, voltando um pouco na reflexão anterior, quer dizer, essa divisão sexual do trabalho, que, como a gente dizia, é um processo histórico, já tem uma reflexão grande sobre isso, mas, pelo menos na literatura acadêmica, muitos autores sugerem que a sociedade devia, de alguma maneira, passar a remunerar a reprodução social do trabalho, né? Tinha o filósofo francês lá, agora me fugiu o nome dele. Bourdieu? Não, o que escreve do Metamorfose do Trabalho. André... Gorz, André Gorz. Dizia de uma possibilidade de um cheque para remunerar as atividades não reprodutivas ou de reprodução social, porque assim, a gente até estávamos conversando com o Márcio aqui 2 semanas atrás, ele estava dando exemplo, quer dizer, a mulher que está lavando o prato em casa, né, trabalhando para a família, não recebe nada. Pode ser que o marido dela trabalhe como lavador de prato no restaurante a 1 quadra. No restaurante ele recebe, ele é remunerado por isso, ele tem direitos, tem status, né? E a mulher, até por ela não ter renda nessa relação, ela acaba se subordinando ainda mais. E os dois estão realizando de forma efetiva exatamente a mesma atividade, né? Então tem essa discussão, o André Gorz sugeria que a gente começasse a remunerar isso, pensar formas tal. Considerando que esse debate cresceu nos últimos anos, você tem notícia de experiências em outros países que tentam enfrentar de alguma maneira isso com alguma solução, né, mesmo que seja parcial? Eu vou te falar qual é o debate que tem sobre isso, então, tá? Bom, primeiro, no início do século XX, teve um debate ali, logo naquele período ali da Primeira Guerra Mundial. Havia um debate entre algumas teóricas americanas com outras europeias, inglesas, sobre a necessidade de remunerar não o trabalho doméstico. Tinha uma autora que julgava que, bom, as mulheres não iam conseguir se inserir no mercado de trabalho de forma igual, sempre de forma muito marginal, e mesmo assim, isso era um contexto ali antes da guerra. E que, portanto, a melhor forma de garantir a autonomia econômica das mulheres era garantir um salário pelo Estado, né? O Estado deveria remunerar. Bom, as autoras, algumas delas refutaram essa possibilidade, que não, a gente não pode confinar as mulheres ao espaço domiciliar. Bom, a verdade é a seguinte, esse debate, ele volta nos anos 70, ele volta a partir vamos dizer, de uma recuperação desse debate sobre o trabalho doméstico não remunerado, a partir de uma crítica das várias escolas feministas sobre a dimensão desse trabalho. Então, tanto as socialistas questionavam a ausência dessa elaboração na teoria marxista, questionando Marx por não ter pensado a reprodução, só ter pensado o mercado, que, portanto, ele não pensava a dimensão do espaço da casa, enfim, dos afazeres domésticos, quanto as feministas
a gente chama de linha radical, radicais, né? Feministas radicais. O que são as feministas radicais? Feministas radicais são aquelas que compreendem a sociedade como dois sistemas. Um é o sistema capitalista, o outro é o patriarcado. A gente entende isso como um sistema único, elas entendem como dois sistemas separados. Então, para elas, a luta principal é a luta do patriarcado, é contra a opressão, a luta é contra os homens, e a exploração é uma luta secundária. Ela não pode ser sobreposta à luta contra o patriarcado. E elas que defendiam, e elas, inclusive, trabalhavam como o trabalho doméstico como sistema de produção, como sistema de produção, e entendiam que o trabalho doméstico tinha que ser remunerado, sim. Algumas falavam, inclusive, ser remunerado se era pelos seus maridos, se era pelo Estado, se ela também vai ser uma força de trabalho que vai ser explorada e oprimida igualmente pelos maridos. O certo é que esse debate foi introduzido pelas feministas radicais. Bom, a gente sempre fez uma crítica a isso, as feministas economistas, depois a economia feminista também elaborou uma crítica dizendo o seguinte: não são sistemas separados, o capitalismo e o patriarcado se alimentam do capitalismo, o capitalismo se alimenta do patriarcado. E, portanto, nós temos que tratar isso como um sistema único. Então, a nossa luta não é contra os homens indiscriminadamente, a nossa luta é uma discussão de classe, antes de uma discussão de classe e de opressão, mas que se interagem. Então, é classe, mas é classe social. Então, nós temos que combater o patriarcado, mas também tem que combater a discussão de classe. E o debate foi evoluindo, e, de certa forma, dos anos 70 até muito recentemente, esse debate tinha saído do circuito, ele tinha sido, vamos dizer, superado. Porque as economistas, as feministas radicais, elas, Marta Lama, Silvia Federici, Heidi Hartmann, que são as principais, né, teóricas, elas meio que abandonaram essa discussão, né? Ou, na verdade, elas perderam o protagonismo frente à elaboração de um feminismo mais, vamos dizer, socialista, que coloca a discussão de classe como uma questão central, e o pós-estruturalismo também, que tomou conta aí nos anos 90. Volta agora, é impressionante tu perguntar isso, porque eu comecei a ser questionado sobre isso, e quem voltou com isso foi a Silvia Federici, porque a Silvia Federici é uma referência para essa questão. Só que a origem da Silvia Federici é das feministas radicais. Ela ainda acha que o combate central é contra o patriarcado. É o patriarcado. Porque elas entendem o seguinte: não, independe da sociedade, nós podemos transformar a sociedade, mas o patriarcado vai continuar sendo o nosso inimigo central. Nós não entendemos desse jeito, nós entendemos que, como o capitalismo se alimenta desse processo, é óbvio que uma sociedade que tu supera as relações de classe, tu altera também essas relações de poder e de opressão, na medida que os homens são aliados nesse debate. Então, ela volta, ela está, inclusive, fazendo, vou ser muito sincera, ela está fazendo um desserviço para nós. Ela é ótima em todas as discussões que ela trabalha, agora ela está começando a influenciar uma geração com relação a esse debate, e aí, claro, desfocado da discussão. E por que a gente é contra isso? Porque, primeiro, o trabalho doméstico ele tem que ser compartilhado. A gente tem que fazer um esforço de compartilhar o trabalho doméstico como responsabilidade de todo mundo. Outra coisa, como é que tu vai medir o afeto? Como é que tu vai medir? Tu vai levar um filho para passear no parquinho, vai trocar uma fralda, vai dar uma madeira? Tu vai medir isso monetariamente? Não tem como medir isso monetariamente. Então, inclusive, isso é um equívoco, porque você transforma tudo em mercadoria, que é justamente a crítica que a gente faz. O capitalismo, tudo que toca, transforma em mercadoria. Então, cuidar de casa, cuidar do filho, né? Vira uma mercadoria como outra qualquer que passa a ter um valor de mercado. As mulheres, na verdade, têm que ter oportunidade de se integrar no mercado de forma igual, se realizar profissionalmente e ter um espaço na casa onde pode ser compartilhado, pode desenvolver aparelhos domésticos, enceradeira que anda sozinha, máquina de lavar, roupa, colocar os homens para para dividir as tarefas. Então, o nosso esforço é para mostrar que esse trabalho tem que ser compartilhado.
e não pode ser unicamente sob responsabilidade das mulheres. Mas, Marcelo, essa é a teoria que está por detrás dessa discussão. Mas é boa. É boa, quer dizer, tá muito em voga, né? De fato, a Silvia Frederici esteve no Brasil e alimentou, acho, deu uma... Não, ela fez serviço para nós, ela é ótima. Agora sim, ela, aí que tá, quando se lê o trabalho dela, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque quando ela fala disso, ela sempre pontua isso do ponto de vista histórico. Ela não é boba, ela não fala que isso é para... nas discussões dos anos 70, dos anos 80, ela pontua. Agora, é isso, ela é uma economista radical. Então, uma feminista radical. Radical. Então, ela traz na formação dela esses pressupostos, e é isso, ela não alterou esses pressupostos, né? Então, esse é o debate, mas a gente não apoia essa ideia, não, de jeito nenhum. Agora, é diferente, Marcelo Canário, que está nos acompanhando, de você medir o trabalho de reprodução social, e é isso que a economia feminista faz, em termos de como ele é importante, porque ele integra o processo econômico. Sim, né? O cálculo do PIB, né? Não, da riqueza nacional, né? Da renda nacional. Claro, uma coisa é valorizar socialmente, inclusive, outra coisa é você monetizar isso, transformar isso numa mercadoria, né? O risco de precificação, né? Eu acho que você mencionou. Você começar a precificar o passeio com uma criança é o fim dos mundos, né? O fim dos tempos, terrível. Isso. Anne, tem umas perguntas aqui do pessoal que está assistindo a gente. Eu vou tentar juntar aqui para te fazer um bloquinho de perguntas. Uma é o seguinte: como é que você vê, né, no pós-pandemia, como é que você acha que vai estar esse mercado de trabalho para essas mulheres que você falou aí, né, que estão, para esse grupo grande, né, da força de trabalho, que são as mulheres, tanto nesse trabalho mais doméstico e informal, né, cabeleireiras e empregadas domésticas e balconistas, essas coisas, né, quanto na educação, por exemplo, né, que provavelmente vai ser mexido nisso, né? Quer dizer, vai ter uma movimentação qualquer aí em relação à educação nesses próximos tempos. Quer dizer, como é que você acha, né, que esse mercado vai se comportar para as mulheres, né, no pós-pandemia? E qual é o impacto que você acha também que tem a questão da renda mínima nisso? Quer dizer, uma vez que você estabeleça, de fato, uma renda mínima de uma forma mais permanente, né, não como uma coisa de emergência, ou Bolsa Família, que tem um público ali tem certos critérios, né, de atendimento. Como é que você acha que uma política mesmo de renda mínima vamos dizer assim, vai interferir nisso aí? E, por fim, assim, num bloquinho um pouco à parte, em relação a essa questão do feminismo que você colocou, né, dessas tendências, dessas divergências dentro como é que é o pensamento, né, do feminismo burguês, vamos dizer assim, dentro dessa lógica, né, da participação das mulheres nessa situação que você caracterizou aí, né? Como é que o feminismo burguês intervém ou interfere ou pensa essa situação? Muito bem. Então, tá. Obrigada. Eu só queria também comentar aquela questão que eu deixei pendente sobre a questão das políticas do período do governo Lula e Dilma, né? Eu acho que, assim, pela Secretaria de Política para as Mulheres, eu acho que houve um esforço muito grande, um trabalho muito importante de incorporar a dimensão de raça nas políticas que estavam sendo desenvolvidas, tanto nas políticas públicas que estavam sendo desenvolvidas naquele momento. Mas me parece que foi também pela CEPIR que você conseguiu materializar melhor isso, né? Porque, na verdade, assim, o ideal era a gente pensar, isso é uma discussão também que se faz no campo aí da economia feminista, é como você pensa o orçamento público
com viés de gênero, né? Ou seja, como você incorpora no orçamento público, na verdade, é mais do que ter uma secretaria que cuida da questão racial, é mais do que ter uma secretaria que cuida da questão das mulheres, ou um ministério, é tu conseguir incorporar essa dimensão, poder medir impacto, por exemplo, quando você incorpora, como foi o MDA mesmo, o MDA foi um bom exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário tinha uma política específica para as mulheres do campo, que foi muito exitosa, porque você media, de fato, as camponesas, as trabalhadoras rurais são as mais afetadas por isso, então você tinha política direcionada para elas e você tinha depois mecanismos, inclusive, para poder medir isso. Isso pode ser feito em todos os ministérios, na saúde, na educação, no Ministério do Desenvolvimento Social, embora, eu me lembro que na época o Ministério do Desenvolvimento Social tinha muito essa ideia, não, as políticas já são voltada para as mulheres, porque as mulheres são maioria entre a população mais vulnerável, inclusive a maioria das beneficiadas com o próprio Bolsa Família, o cartão era em nome das mulheres, essa coisa toda. Houve uma série de iniciativas que acho que tanto a CEPIR como a SPM, elas ajudaram a construir dentro dos ministérios. Agora, claro, cada ministério foi recepcionando e foi traduzindo isso, dando materialidade de acordo com a forma como também via e elaborava essa questão como uma questão importante. E aí se transformava muitas vezes em, vamos dizer, quem tem boa vontade, iniciativa para poder organizar esse debate dentro do seu âmbito, quando, na verdade, isso tem que perpassar, tem que fazer política pública por dentro de uma visão de construção de orçamento, que é como o Chile fazia no período em que a Bachelet estava à frente do governo. O Chile fez isso, ele introduziu e definiu metas, inclusive, indicadores para medir. Ministério do Transporte, quais são as políticas do Ministério do Transporte? Essa. Qual é o impacto disso nas comunidades? Qual é o impacto nas mulheres? Qual é o impacto na população mais vulnerável? Então, isso é uma que não precisa ser, não é só para as mulheres, pode ser para o conjunto da população vulnerável, né? Mas eu acho que teve um esforço muito grande, sim, de incorporar, e eu acho que a gente teve um trabalho que foi interrompido, né? Esse é um problema. Então, nós voltamos 2 anos depois, 2017, 2018, praticamente a gente zerou tudo que havia sido acumulado do ponto de vista da política pública. Com relação ao mercado de trabalho, é isso que a gente está comentando, né? A gente tem uma possibilidade muito grande de que boa parte dessas atividades em que as mulheres estão predominantemente, sobretudo as mulheres estão inseridas, de voltarem num ritmo, vamos dizer, muito mais, vão voltar de forma progressiva, algumas coisas não voltam, outras voltam de forma mais precária, como é o caso de olhar essa questão da educação. O pessoal do Simpro está fazendo muito debate, não só em relação ao ensino superior, mas todos os níveis, porque estão convencidos de que há em curso uma estratégia de introduzir a educação à distância e ensino na educação básica, inclusive, né? E, evidentemente, que isso tem um impacto muito grande, porque a maior parte de quem está à frente da educação básica, ensino fundamental, etc., são mulheres. Nós temos o maior número de homens inseridos no ensino superior, mas a educação básica, fundamental, são mulheres. Então, tem um impacto sobre a saúde também, muito grande, né? Principalmente para toda essa área de assistência social, psicólogos, todas as pessoas que trabalham com fisioterapia, terapia de recuperação, são basicamente mulheres, majoritariamente mulheres, o maior número de concentração são mulheres, se a gente considerar todo mundo, eu acho que dá em torno de 80% de mulheres, considerando os agentes públicos também da saúde pública, são mulheres. Nós temos um problema que é a volta a essa discussão do teletrabalho, que são os setores mais estruturados que tendem a adotar o trabalho em home office. Se a gente olhar, por exemplo, pega o caso da cidade de São Paulo, se você pegar os grandes escritórios das grandes multinacionais, por exemplo, da indústria farmacêutica, mas de outros, que todos estão em São Paulo. A maior parte das pessoas que estão inseridas nas áreas administrativas do escritório são mulheres. Foram tudo para home office, né?
Então, a discussão que tem provavelmente parte disso vai se tornar permanente. Agora, em que condições vai ser realizado? Qual é o tipo de suporte que as empresas vão dar? O que significa isso em termos de sobrecarga? Há uma reclamação geral, já foram feitas várias pesquisas, elas ainda não foram divulgadas. Tem uma, inclusive, que deve estar saindo agora nos próximos dias, que pesquisou mais de 2.200 mulheres no Brasil, de diferentes segmentos, setores, faixa etária, distribuídas regionalmente, justamente para abordar esse tema da sobrecarga do trabalho e como é que elas estão, vamos dizer, lidando com a produção econômica e reprodução social na medida em que você tem hoje a família, né, é o centro, né, das atividades econômicas hoje, é o que organiza, né, a dinâmica da família é o trabalho da reprodução. Então, todas, assim, eu olhei, passaram a pesquisa para dar uma olhada, é impressionante, assim, aquelas que tiveram seu trabalho transferido para casa, todas falam que o trabalho dobrou, todas. Elas estão sem controle de horário, elas são chamadas em diferentes horários, inclusive à noite, e não é só assim, escritório, por exemplo, pego do judiciário, eu participei esses dias de uma live com as trabalhadoras servidoras do judiciário. A reclamação é generalizada, elas estão trabalhando em média de 12 a 14 horas por dia, e ainda por cima tem que conciliar com o trabalho. Algumas como tem que dar conta, porque estão com os filhos em casa, e elas precisam dar atenção, elas deixam para trabalhar à noite, quando os filhos já estão descansando, dormindo. Então, assim, o número de horas de sono, um grau de irritabilidade tremendo, e uma sensação de que não vão dar conta. Então, nós temos uma situação aí, vamos dizer, bem explosiva, viu? Em todos os aspectos. Nós temos um lado dessas que estão nessas condições de trabalho, que a gente não sabe como isso vai ser assegurado, vai ser mantido, preservado. Essas que não vão conseguir voltar para o mercado de trabalho rapidamente e que logo, logo vão ficar sem o auxílio emergencial. A gente não sabe como é que vai ser introduzido o debate da renda mínima. O que a gente tem conversado é que, claro que a renda mínima ela é fundamental, ela tem que dar uma perspectiva, inclusive, eu acho que muito parecido que foi a política da Dilma em 2011, quando você pensa o programa de transferência de renda, naquele momento também articulado com uma dimensão de inclusão da estrutura produtiva, ou seja, você tem que dar renda para poder dar um mínimo de segurança para as pessoas, para as mulheres, para que elas possam se planejar e, principalmente, possam planejar o seu retorno a uma atividade, a uma estrutura produtiva. Agora, isso também está combinado com outra discussão, que é a discussão de como é que vai se dar a retomada do crescimento e desenvolvimento, né? Porque nós não vamos gerar ocupação, o tipo de ocupação vai depender muito do tipo de crescimento que vai se ter em quais setores, né? Senão nós vamos continuar reproduzindo os empregos precários. Então, essa característica dessas mulheres está inserida fundamentalmente nesse serviço vamos dizer, o reflexo de uma sociedade altamente concentradora em termos de renda, né? Porque quem precisa de fisioterapeuta, de uma pessoa, um trainee personal, uma manicure, uma cabeleireira, uma massagista, são as pessoas que têm muito dinheiro, né? Então, é isso, essas pessoas giram em torno desse padrão, né? Padrão de concentração de renda. Se tu altera, isso que o Marcelo falava, por exemplo, do trabalho doméstico, é isso. Agora, Marcelo, esse é o efeito desse tipo de crise. Quer dizer, em 4 meses, a gente teve uma redução do ponto de vista do trabalho, do emprego doméstico, na mesma proporção ou mais do que foi a queda do emprego doméstico entre 2004 e 2013, que foi em torno de 500 mil postos de trabalho. Mas ali, por efeito disso que você fala, as mulheres se integraram em empregos melhores, empregos com mais possibilidade de progressão profissional. Então, o emprego doméstico ele não pode ser visto como uma estratégia permanente. Quer dizer, ninguém está desqualificando o emprego doméstico, a gente só quer
que as mulheres tenham oportunidade de ter empregos mais que apresentem o mínimo de perspectiva de realização pessoal, porque cá entre nós, emprego doméstico não tem realização pessoal nenhuma, é enxugar gelo, né? Porque tu está todo dia fazendo a mesma coisa. Então, e esse reflexo agora tem a ver justamente com... Aí nós temos componente, grau de insegurança da sociedade, em relação se ela vai manter o emprego, se ela vai demorar muito para retomar o nível de emprego, tudo isso se reflete na manutenção ou não de uma pessoa trabalhando, se ela, a maior parte dispensou sem remuneração, tá? Então, assim, tem também o fator que a gente chama na economia da insegurança, da incerteza, né? Então, as pessoas poupam, porque não sabem, porque mesmo aquelas que têm trabalho, elas não sabem também se o emprego vai ser mantido, elas não têm segurança de como é que isso vai ocorrer no médio e longo prazo. Quantos de nós, todos nós, estamos economizando o que a gente pode, né? A gente está se vendo numa situação que a gente também não sabe o que vai acontecer, nem para os servidores públicos que têm estabilidade no emprego. Então, eu acredito que nós temos um nível de incerteza muito grande. Agora, que o impacto maior vai se dar sobre a população mais pobre, mais vulnerável, sim. Quer ver uma coisa? Todo mundo chamou a atenção, no último período, o fato de 75 milhões da população fora da força de trabalho, né? Quando a gente compara com o final do ano passado, início desse ano, eram 67, cresceu, no caso, 8 milhões de pessoas fora da força de trabalho. Nós já tínhamos, dos 67 milhões fora da força de trabalho, 45 eram mulheres e 22, em torno de 22 milhões eram homens. Ou seja, 2/3 da força de trabalho já é formada por mulheres. Aí a pergunta é o seguinte, bom, esses 65 milhões fora da força de trabalho, quem são? Bom, claro, tem estudante, tem aposentado, tem idoso, tem pessoas que não querem trabalhar, porque vivem de renda, mas a maior parte, vou dizer, o núcleozinho ali, é formado por pessoas que fazem parte de famílias com renda per capita domiciliar inferior a 1/4 de salário mínimo. Então, quando a gente olha os dados para as mulheres, é isso. A taxa de participação das mulheres de famílias com 1/4 de salário mínimo, que vive até 1/4 de salário mínimo por pessoa, era de menos de 40%, 30 e poucos por cento a taxa de participação. Quando aumenta para 5 salários mínimos, a taxa de participação se iguala aos homens, é mais de 70%. Então, essa ideia de que nós já chegamos no topo, as mulheres não se inserem mais no mercado de trabalho, porque não se inserem porque não tem política pública. Porque se ela vive numa família com renda per capita domiciliar inferior a 1/4 salário mínimo, ela provavelmente é obrigada a ficar em casa cuidando de uma criança, cuidando de um idoso, porque não tem política pública para isso, e sequer tem condições de procurar trabalho, né? Então, isso é um outro problema. Agora, o problema é o seguinte, ninguém enfrenta essa discussão, porque se essas mulheres, por exemplo, resolvessem ir para o mercado de trabalho, se tivesse política para isso, nós tínhamos que discutir uma coisa que o Marcelo tem insistido muito, a discussão de redução de jornada de trabalho, porque nós iríamos inserir pelo menos mais 20 milhões de mulheres no mercado de trabalho. E aí? Como é que vai gerar emprego para essas mulheres todas, se não discutir redução de jornada de trabalho? Não tem outro. Então, os problemas são muito graves e estruturais, e a crise só aprofunda e potencializa eles, mas eles estão lá. Mas, de fato, é dramático o quadro, né? Mas acho que é importante só assinalar e ressaltar do que você está falando, Mari, que, na verdade, o fundamental, e tem a ver até com essa perspectiva do feminismo que você trouxe antes, o fundamental não é ter políticas específicas para as mulheres, e sim uma política mais ampla para a geração de oportunidades em grande escala, de tal maneira que a mulher tenha na condição de ocupar, tal como o homem, né? Porque se houver vaga, se a gente se aproximar de uma situação de pleno emprego, a mulher não vai ser discriminada, não vai haver essa disputa na mesma intensidade que existe num quadro de mercado de trabalho estrangulado, né? Eu acho que isso é importante. Isso. Enfim,
Eu lembro também, só um comentário, assim, como é difícil esse tema, né, e essas políticas. Eu lembro que a Ana, hoje eu estou ruim de lembrar os nomes, a Ana que fez o programa Bolsa Família... Ana Fonseca. Ana Fonseca, que faleceu recentemente, grande idealizadora do Bolsa Família. Eu lembro de um debate com ela, ela diz, olha, a gente vive dilemas terríveis. Por exemplo, o Bolsa Família se concentra fundamentalmente nas mães, o cartão é dado na mão das mulheres. Agora, como o programa tem uma série de obrigatoriedades, tem que frequentar a reunião escolar, tem que levar a criança no posto de saúde. Então, ao mesmo tempo que isso empoderava as mulheres, acabava sobrecarregando a vida das mulheres, porque o marido podia ficar em casa vendo o jogo do Palmeiras e a mulher tinha que ir na escola participar da reunião, levar a criança para... Então, é muito difícil, de fato, modular essas políticas, né? É um desafio, acho, da política pública. E por isso que o ideal são políticas mais horizontais que enfrentem a problemática de forma mais radical. Enfim. Deixa eu até te comentar, tu me lembrou de um caso que eu fui em Sorocaba, acho que no final do ano passado, fazer uma atividade com mulheres, e assim, foi exatamente isso, eram basicamente mulheres que eram beneficiárias do programa Bolsa Família. Só que a prefeitura, ela disponibilizava, por exemplo, creche ou escola, mas não era no bairro onde elas viviam, era do outro lado da cidade, que ela dependia, inclusive, do transporte coletivo. Então, ela ficava o dia tendo que se deslocar dentro da cidade para poder levar o filho para a creche, buscar, depois levava o outro para a escola, buscar, e ficava praticamente em função disso, porque tu também tem um problema da falta de sintonia. Quer dizer, tu disponibiliza uma política pública importante, mas tu não organiza do ponto de vista local, como se tu organiza essa logística. Quer dizer, aí a prefeitura só disponibiliza a creche a 2 horas da onde as pessoas moram. Então, é isso que você está falando, exatamente. Eu fiquei sem responder uma questão do feminismo liberal. Agora, eu sabia que eu tinha ficado de uma coisa para trás, tinha ficado para trás. Bom, o feminismo liberal, ele tinha muita expressão no debate aí dos anos 60, dos anos 70, basicamente a partir das americanas. A Beth Friedman escreveu um livro famoso, A Mística Feminina, foi uma referência, né? Quando ela observou que a parte das mulheres estavam fora do mercado de trabalho, classe média alta, estavam incomodadas, desconfortáveis com aquela situação. Ali começa a revolução feminista, né? Então, muitos vão dizer que é a partir dessa discussão, mas ali não, ali foi uma conformação, na verdade, de várias ideias, né? Mas teve muito peso aí a discussão do feminismo liberal e as mulheres, porque as mulheres trabalhadoras sempre estiveram no mercado de trabalho, essa é a questão. As mulheres que estavam, vamos dizer, em condições mais favoráveis, classe burguesa, classe média, ingressaram massivamente nos anos 60. O feminismo liberal, hoje, ele tem, no caso do Brasil, ele tem muito pouca expressão. Ele praticamente não tem, porque ele não consegue estabelecer um diálogo a partir das demandas. Há até uma tentativa, mas não organiza movimento. Então, não tem prática social. Então, está voltada para as executivas, para discutir progressão na carreira, que é um debate, inclusive, que a ONU gosta muito de fazer, né? A gente tem muita boa relação com a ONU Mulheres, mas tem muito essa coisa do empoderamento, né? Então, olha só, a partir da dinâmica do mercado de trabalho, do espaço público, não pergunta, bom, mas como é que faz para chegar no mercado de trabalho? Tu tem que resolver o problema lá atrás. Não é se ela se tornou diretora da empresa, se ela conseguiu melhorar, progredir na carreira. Então, esse é um pouco o contexto como o feminismo liberal, vamos dizer, conduz. Então, não tem ressonância na nossa sociedade, porque a gente tem um feminismo muito forte. Agora, o que tem muita visibilidade é o debate mais pós-estruturalista e mais, vamos dizer, modernista, né? Pós-modernista. Que aí tem várias autoras, Judith Butler é uma delas, e tem várias referências aí importantes
Claro, é um debate importante, mas é um debate que se coloca num plano muito simbólico, da imagem. Então, ele tem, às vezes, pouca materialidade, mas ele ganha muita expressão, porque essa coisa, é o lugar da fala, é a discussão do corpo, é a imagem. Por isso que o tema do trabalho ele foi tão secundarizado, ficou subsumido nessa discussão mais geral. Então, esse debate no plano simbólico, da imagem, ele é muito bem... E essa ideia de que cada indivíduo é um indivíduo, que é bem um debate pós-modernista, né? Cada indivíduo é um indivíduo. Então, tem uma certa... vamos dizer, não olha os processos, sujeitos sociais. Então, a gente tende a ter uma perspectiva muito crítica em relação a essa forma, como é um debate importante, claro, necessário, mas ele não organiza do ponto de vista do movimento social, do movimento feminista, né? E, por outro lado, também tem uma certa captura dessa discussão, desse debate, pelo próprio capitalismo e pelo próprio neoliberalismo. A Nancy Fraser falava muito disso nos Estados Unidos nos anos 90, como o neoliberalismo vai ganhando um colorido quando ele vai incorporando nas suas pautas as pautas identitárias, que é a questão de raça, a questão da LGBT, a questão de gênero, né? Porque isso são pautas, vamos dizer, essa dimensão do indivíduo, né? São os direitos individuais, e não os direitos coletivos. Então, eu tenho direito de expressar a minha sexualidade, eu tenho direito de expressar a minha opção de gênero. Então, isso, como está no plano dos direitos individuais, o capitalismo, ele absorve. Só que ele absorve e ele passa, e a forma como ele é tratado no Brasil é muito essa dimensão individual. Então, eu sou negra, mas eu consegui, então, portanto, eu sou o exemplo para as outras negras, como se todo mundo pudesse ser a Malu, lá do Jornal Nacional, né? Agora, eu não sei, acho que é do Jornal do Dia. Ela é uma jornalista. Agora, a maioria das mulheres negras, pretas, estão lá na favela, sofrendo todo tipo de violência, inclusive violência doméstica, né? E não tem autonomia econômica nenhuma para sair disso. E a gente não pode dar para elas a ilusão de que a Malu chegou lá, então ela pode chegar. Tu tem que dar uma perspectiva de organização, né, para ela, de mudança social. Então, esse é um debate que a gente enfrenta todo dia, né? E vocês podem ver, quem é que ganha visibilidade? Quem ganha visibilidade é quem faz esse discurso, né? Não é quem organiza o movimento, quem está na luta, quem põe o pé no barro, como se diz, né? É isso. Marilane, está chegando aí, né? Já passou um pouquinho aí do tempo que a gente tinha combinado. Só tem 2 comentários aqui de 2 pessoas que estão nos assistindo, que eu queria só repassar para você, e se você puder, nas suas palavras finais aí, comentar um pouco. Uma é de uma companheira nossa, né, a Maria do Carmo. Ela comenta sobre também uma coisa que tem sido cada vez mais significativa e importante na nossa sociedade, que é cuidador de idoso, né, que está nessa mesma situação, vamos dizer assim, nesse mesmo bolo aí que você conceitou, trabalhador doméstico, e que até teve, né, ela está comentando aqui, foi aprovado na Câmara uma medida regulamentando isso como uma profissão específica, e nosso bravo presidente vetou isso, retornando, né, as cuidadoras de pessoas idosas, que tem que ter uma certa especialidade, inclusive, né, a condição de empregadas domésticas, né? Então, o registro que elas podem ter hoje são empregadas domésticas. E um outro comentário que é de Beatriz, uma outra companheira nossa aqui também, é que também tem um impacto significativo nessas questões que a gente está colocando aqui, em relação à questão da mulher, do trabalho e tal, situações como em alguns países da Europa que têm longas licenças maternidade, inclusive incluindo o pai, né? Não só para a mulher, o que, né, contribui um pouco para que você consiga aí conciliar, né, a sua vida profissional com a sua vida profissional, com a sua vida pessoal como mãe. Então, Marilane, eu queria agradecer muito a você em nome do Núcleo, foi
uma conversa muito agradável, muito legal. Acho que todo mundo gostou, os comentários aqui são sempre muito bons. Eu queria lhe agradecer em nome do NUCA, o Marcelo ainda vai falar aí alguma coisa, mas deixar também as portas abertas para outras oportunidades, outros temas que você queira conversar conosco. Estamos aqui à sua disposição também, caso você queira. E estamos te esperando de volta lá no Diretório Zonal de Pinheiros, do PT, para você ajudar a organizar a discussão, né, do feminismo no nosso diretório. Uhum. Sou eu agora? O Marcelo fala depois, né? Não, pode só fazer um agradecimento também, então, aproveitar aqui. Foi ótimo, Marilene, acho que é muito legal bater esse papo, e você traz informações e reflexões que eu, infelizmente, não tenho essa profundidade, esse conhecimento. Muito bom te ouvir, e é isso, espero que possamos dar continuidade lá no DZ. Acho que isso. É por aí. Obrigadão, valeu. Obrigada pela generosidade de vocês e pelos que nos assistem também, Bom, então, só para encerrar, esse tema dos cuidados agora se tornou uma linha de pesquisa, de estudo, de observação bem importante. Ele faz parte dessa dimensão da reprodução social, né? A reprodução social são três âmbitos. A reprodução social, propriamente dita, a reprodução da força de trabalho, né? A reprodução biológica e os afazeres domésticos. Então, o tema dos cuidados, ele se insere, e ele ganhou uma ressignificação nesse último período por toda essa discussão, que eu acho que a gente precisa aprofundar, que é como o capitalismo, né, ele vai, vamos dizer, cada vez mais, de certa forma, com toda essa discussão do Estado mínimo e com a ausência de políticas públicas, ajuste, austeridade, ele vai, de certa forma, transferindo para as famílias responsabilidade do Estado. E algumas coisas ele vai mercantilizando, saúde pública, privada, educação, e quem não tem dinheiro, você tem que administrar no âmbito privado, e aí são as famílias que têm que cuidar dos idosos, são as famílias que têm que cuidar das crianças. Então, isso é um debate bem importante para nós. E isso é uma discussão que cada vez mais se coloca como um tema central, até por conta da expectativa de vida. A Europa hoje discute isso com muita... No Brasil já está muito presente. Muitas trabalhadoras domésticas migram para essa figura dos cuidados, realizam cursos. Muitas são contratadas como cuidadoras, mas, na verdade, não têm formação para isso e recebe como trabalhadora doméstica e não como cuidadora. Então, nós temos aí um debate bem interessante pela frente em relação a isso, e dizer que esse tema da licença maternidade é isso mesmo. Os países nórdicos, basicamente, têm licenças, às vezes, de 1 ano, elas são alternadas entre homens e mulheres, é isso que nós temos que caminhar, é para isso que a gente tem que avançar, só que a gente tem que construir outra sociedade, né? Não vai ser nessa que a gente vai conquistar, provavelmente, o ano de licença paternidade, né? Então, até porque aqui, no debate, só para concluir, quando teve as conferências da SPM, um dos temas polêmicos de uma das conferências foi quando tinha uma proposta de ampliar a licença paternidade, e as mulheres dos movimentos populares foram contra, porque elas disseram assim: eu não quero saber de homem dentro de casa me incomodando, bebendo cachaça, porque eu que vou ter que cuidar do filho, não vai ser ele. Então, nós temos também uma tarefa muito grande de mostrar que os homens têm, claro que podem dividir, têm condições de dividir, e essa responsabilidade tem que ser distribuída igualmente. Eles não podem parir, mas depois do que nasceu, eles podem tomar conta da mesma forma que uma mulher, né? Então, isso nós temos que quebrar com isso. E é isso, me coloca à disposição aí para a gente seguir conversando em outras oportunidades, aprofundando esses temas que o Marcelo introduziu aí sobre esses debates aí que a Silvia Federici traz para a gente, que dá uma certa confusão aí nas cabecinhas, né? De alguns, porque é isso, né? Mas são coisas bem, bem importantes, e acho que estão ganhando muita centralidade aí na agenda, né? A gente tem muita coisa, por exemplo, acabar também, a Nancy Fraser também faz uma discussão bem importante sobre reprodução social, ela amplia
para essa dimensão mais econômica que eu tratei aqui, e ela amplia uma dimensão mais geral. Então, obrigada, viu, gente? Valeu. Obrigado, Ivane, obrigado a todo mundo que está nos assistindo aí até agora. Foi muito bacana. Esperamos ter você de volta aqui em breve. Alguém tocou, eu vou lá ver quem é, tá? Tá bom. Tchau, Marilane. Pessoal, abraço a todos. Marcelo, obrigado. Até mais, boa semana aí, bom. Você também.